câmera tá ali, não tá aqui. Eu tô olhando pro lugar errado. Eu tô olhando pra cá, mas a câmera tá aqui, ó. Dedão da zona. Então, divisão social no Egito Antigo. Lá na página 51 a gente continua. E aí diz o seguinte: no Egito Antigo, a maioria da população era formada por camponeses, que eu estava falando na parte da última aula, que trabalhavam muito e tinham de pagar pesados impostos. Algumas atividades eram mais valorizadas do que outras. Os chefes militares, por exemplo, desfrutavam de mais prestígio do que os artesãos e camponeses. Aí vocês veem essa divisão social que existia assim. Você tinha lá a família real, abaixo deles nobreza, sacerdotes, chefes militares, os funcionários públicos, que eram os escribas, soldados, depois artesãos, comerciantes, depois os camponeses e por último os escravos. E aí vocês veem nessa pirâmide, essa divisão social, que algumas vezes, inclusive, essa divisão social ela não é feita tão detalhada como tem no livro, aí, essa divisão como eu falei agora, e eles vão juntar essa parte, por exemplo, da nobreza, os sacerdotes, os chefes militares, no mesmo patamar, porque eles vão estar, de qualquer forma, logo abaixo da família real. E é uma camada privilegiada da sociedade, em que eles vão estar logo abaixo da família real, da família do faraó, mas também eles vão estar acima dos funcionários públicos, dos escribas, que tinham pequenos privilégios por serem a parte letrada da sociedade. Os funcionários públicos, especificamente, geralmente eram esses escribas, eram eles que tinham o conhecimento teórico da sociedade, do funcionamento da sociedade, né? Eram eles que dominavam a escrita. Então, quem estava acima dele, a família real, os nobres, sacerdotes, chefes militares, dependiam dos escribas, desses funcionários públicos, para muita coisa. Então, eram pessoas de confiança, mas não o suficiente para poder chegar a estar no patamar superior, estarem no mesmo patamar da nobreza, né? Quando a gente fala dos soldados, também que estão logo abaixo dos escribas, são os soldados rasos. Tá? Você tem lá os chefes militares, que eram aqueles que comandavam a zorra toda por lá. Era como se fossem os generais, os coronéis, tá? O pessoal que está no patamar mais alto dentro do exército, digamos assim. E cabos, soldado, as baixas patentes, eles tinham pequeno privilégio só em cima de outras camadas ainda mais lenhadas dentro da sociedade. Os artesãos, os comerciantes, os camponeses, eles eram basicamente deixados de lado, mas os soldados, eles não estavam muito distantes disso, não. Né? E a gente tem o quê? A sociedade egípcia era bastante rígida. As pessoas morriam pertencendo à mesma camada social em que haviam nascido. As leis não permitiam casamento entre pessoas de camadas sociais diferentes. Por essas características, podemos afirmar que no Egito Antigo não havia mobilidade social. Existia o que a gente chama de estratificação das camadas. Né? Se você está dentro de uma camada dessa sociedade, você não tem a possibilidade de passar para a camada superior ou descer essa camada. Até mesmo porque as relações sociais que existiam entre as pessoas geralmente se limitavam a se manter somente entre aquelas pessoas que estão no seu mesmo patamar. Tipo, não era que os nobres não pudessem ter contato com os camponeses. Tinham. Mas, quando você fala sobre frequentar os mesmos espaços, isso daí já não existia. Não tinha como se pensar que um camponês pudesse frequentar uma casa de um nobre, ou então se pensar num casamento entre alguém que faz parte da nobreza com alguém que era um camponês, um artesão, um comerciante. Isso era completamente inaceitável lá naquela época, no Egito Antigo. Né? E pronto. Aí a gente tem aqui as funções de cada um. Os camponeses, também chamado de felás,
trabalhavam na agricultura e eram obrigados a contribuir com impostos pagos através de produtos, pagos através do que eles produziam. Então, eles tinham que produzir não somente para sua subsistência, mas eles produziam a mais para poder pagar os impostos ao faraó, ao rei. Então, quando a gente fala, por exemplo, do armazenamento, da produção, armazenamento de parte da colheita, que vai ser dividida para a população, para que eles não passem fome, boa parte do que era produzido pelos próprios camponeses. Então, dessa forma que o governo sustentava a família real, a nobreza, os sacerdotes e os funcionários. Então, na verdade, a base da sociedade... Peraí que eu derrubei. A base da sociedade, os camponeses, através do trabalho deles, assim como ocorre até hoje em dia, não é muito diferente disso, em que a população que é mais pobre essa parte da base da sociedade é quem contribui muito mais para a riqueza da sociedade em geral, de quem está lá em cima, de quem está no topo. O pessoal do topo é o que menos trabalha, quem mais trabalha é a galera que está lá embaixo. Então, toda a produção que eles faziam, todas as colheitas, tal, eles tinham que pagar mais impostos. E a gente vê isso meio que acontece hoje em dia, né? Quando você parar para pensar em que o pobre acaba trabalhando muito mais, pagando muito mais impostos, e quando você vê o pessoal rico, eles não querem nem mesmo discutir de se pagar um pouco mais para poder contribuir para a sociedade, né? Na época das cheias do Rio Nilo, os felais trabalhavam na construção de palácios, canais de irrigação, pirâmides, etc. Aquilo que eu tinha falado, em que esses camponeses, o pessoal que fazia parte dessa camada inferior da sociedade, que só estava acima dos escravos, eles eram requisitados, eles eram chamados para poder fazer essas atividades de construção. Os palácios, os canais de irrigação, as pirâmides. Então, muitas vezes, eles acabavam deixando um pouco a colheita de lado, as plantações de lado, para poder trabalhar em outras atividades. Só que, claro, geralmente essas atividades eram feitas no período da cheia do Rio Nilo, em que eles não poderiam trabalhar especificamente na plantação. Então, só que como era um período menor do ano, né, vocês viram como a gente estava falando antes, que ia somente de junho a setembro, mais ou menos, geralmente essas atividades, essas construções se davam durante esse período, mas muitas vezes acabava ultrapassando isso, até mesmo porque se você vai fazer uma obra de irrigação, uma construção de um canal, você precisa ter uma quantidade menor de água também passando por esse canal, para ser mais fácil de trabalhar nele, né? Então, mas geralmente quando havia necessidade dessas construções, eram eles que eram requisitados para poder trabalhar. Os escravos eram os prisioneiros de guerra e faziam as atividades domésticas, carregando grandes blocos de pedra e cavando a terra para construir represa. Ou seja, basicamente o tipo de atividade que era feito pelos camponeses também era feito pelos escravos. Só que como os escravos eram uma quantidade bem menor, havia necessidade de se colocarem os camponeses para trabalharem juntos. Era um número muito reduzido, eram estrangeiros, né, esses escravos. Então, a quantidade deles, a quantidade de gente para poder trabalhar nesses locais acabava sendo complementada com os camponeses. Era a tarefa dos artesãos também a produção de utensílios que a sociedade utilizava no seu dia a dia. Alguns deles faziam também artigos de luxo, como joias e perfumes consumidos pela família real e pela nobreza. É por isso que, inclusive, eles estão um pouco acima dos camponeses, porque eles tinham os trabalhos um pouco mais específicos e tinham uma circulação um pouco maior dentro da realeza. Novamente, aquilo que eu tinha falado antes. A estratificação social impedia que eles pudessem ascender socialmente, que eles pudessem crescer socialmente. Mas eles conseguiam, de algum modo, ter contato com a família real, com os nobres,
os chefes, os sacerdotes, chefes militares, os sacerdotes, o que não chegava a dar a eles nenhum tipo de privilégio, por exemplo, no pagamento de impostos. Tinham que pagar de qualquer forma. Mas eles podiam ter um diálogo um pouco melhor com essas camadas superiores da sociedade por conta desse tipo de atividade que eles faziam, né? Essa produção do artesanato. Os comerciantes não eram muito numerosos e percorriam as diferentes cidades egípcias em embarcações pelo rio Nilo. Esses comerciantes, basicamente, eles ou eram também camponeses ou eram também artesãos. Então, aquilo que eles produziam precisava ser escoado, precisava ser vendido. Além da produção, que era para sua própria subsistência, e outra parte da produção que ia para a mão do Estado, que ia para a mão da realeza, para ser guardado nesses armazéns, se você tinha um pouquinho a mais que sobrar, você pegava aquilo para poder vender e gerar algum tipo de riqueza para você. Então, tanto os artesãos quanto os camponeses, eles conseguiam fazer um pouco disso para poder se tornar comerciantes. Alguns conseguiam, inclusive, trabalhar somente com isso. Então, que compravam diretamente dos camponeses para poder fazer a revenda, geralmente em outros locais um pouco mais distantes, dentro do próprio Egito, ou então já embarcando no mar Mediterrâneo para poder dialogar, para poder vender, fazer essa compra e venda com outros povos. Então, eles tanto levavam quanto traziam produtos, traziam esses insumos para poder vender internamente dentro do Egito Antigo, né? A função dos soldados era manter a ordem, defender o território de ameaças externas, soldados menores. Os chefes militares comandavam esse exército nas guerras de conquista e na defesa, né? Os funcionários públicos, os escribas principalmente, trabalhavam diretamente para o faraó nas atividades administrativas. Entre eles, principalmente, havia os escribas, que eram muito prestigiados por somente eles saberem ler, escrever e calcular, né? E aí, então, por conta disso, esses escribas eles tinham uma circulação um pouco maior no palácio. Era um cargo que o cargo de escriba ele era muito ambicionado por jovens, porque a partir dali eles poderiam ter uma ascensão, né? Apesar da sociedade ser estratificada, a sociedade não permitir muito que você saia de um patamar para outro dentro dessa divisão social, os escribas eles tinham uma visão diferenciada. Algumas vezes, algumas pessoas que faziam parte das camadas de artesãos, de comerciantes que tinham acesso a essas informações, eles tinham acesso aos estudos, eles poderiam sim chegar a funcionários públicos, chegarem a serem escribas. Então isso era muito ambicionado pelos jovens. Só que eles passavam por um processo que era bastante rígido de preparação intelectual, de estudos, né? E aí também por conta da necessidade que eles tinham de se relacionar com vários tipos de pessoas, principalmente aquelas pessoas que faziam parte desse topo da pirâmide social, né? E além disso eles tinham uma responsabilidade muito grande, que era para a produção dos registros. Os escribas, eram eles que escreviam, eram eles que faziam as leituras, então eles tinham uma função extremamente importante dentro do Estado. Muitas vezes, inclusive, esses escribas eles simplesmente eram filhos dos próprios funcionários públicos, né? Então vocês tinham, como não tinha como passar, como era difícil, na verdade, passar de uma camada para outra, havia sempre uma ideia de se passar de pai para filho o tipo de atividade. Então, se você era funcionário, se você já era um escriba, você já tinha uma facilidade de acesso a determinadas informações, seria mais fácil você chegar e passar isso também para as suas futuras gerações, né? Era uma atividade chamada de atividade geracional. Então, era passada de geração em geração. Assim como acontecia lá com os camponeses, com os artesãos, comerciantes, por conta do tipo de vivência, o tipo de experiência que se tinha com gerações anteriores, você acabava dando continuidade àquilo.
E essa impossibilidade essa quase praticamente impossível de mudar de classe social dentro dessa estamentização das classes sociais lá no Egito Antigo, como era difícil você passar de um lugar para outro, então isso era feito de geração em geração, era passado de pai para filho. Tá. E os sacerdotes que organizavam cerimônias religiosas, administravam os templos e eram conselheiros dos faraós. Por isso que eles eram tão próximos, eles estão lá na divisão social tão próximos da família real. Os nobres ocupavam os principais cargos na corte e os postos mais altos no exército. Então, os nobres e os chefes militares muitas vezes eram as mesmas pessoas, mas algumas vezes tinha um pouco dessa diferença, assim. Esses nobres eram pessoas que tinham bastante influência dentro da sociedade egípcia daquela época, né? E a gente tem lá depois na página 52 o seguinte: a posição social e a função das mulheres. As mulheres egípcias tinham vários direitos e liberdade para decidir questões relacionadas à própria vida. Olha que interessante a gente falar sobre isso aqui. Havia uma divisão de trabalho naquela época, como a gente geralmente vê em vários tipos de sociedade, principalmente as sociedades mais antigas, havia uma divisão bem específica. Aqui no Brasil, quando a gente fala dos povos indígenas mesmo, a gente fala também bastante desse tipo de divisão, em que os homens eles ficavam responsáveis pelo trabalho mais pesado, pela caça, pela pesca, enquanto que as mulheres elas trabalhavam em atividades domésticas. Mas assim, não que essas atividades elas sejam mais fracas, digamos assim, mais leves. As mulheres lá no Egito Antigo elas trabalhavam principalmente com cultivo de campo. Então quem ia arar a terra, pegar lá pegar a enxada para poder cavar a terra para fazer a plantação, era a mulher. Muitas vezes elas também cortavam lenha, numa boa, tranquilamente. Tá? Além disso, além da parte do cultivo, além da parte da semeadura, da colheita que elas faziam, algumas vezes com a ajuda dos homens também, elas eram responsáveis pelas tarefas domésticas. Então, precisavam cuidar dos filhos ainda, precisavam fazer comida, fazer isso, fazer aquilo. Tá. E a gente tem assim, documentos históricos de cerca de 3.500 a 3.000 anos indicam que as mulheres podiam possuir bens próprios e administrá-los. Era possível também denunciar os maridos por maus tratos e pedir o divórcio. Imagine só, essa solicitação de divórcio, inclusive, ela não precisava de permissão dos pais ou do companheiro. Isso no Egito Antigo. Se a gente for parar para analisar, por exemplo, a nossa legislação, a legislação brasileira, vai ver que o divórcio aqui no Brasil, ele até pouco tempo atrás, até 50 anos atrás, 40 anos atrás, ele somente poderia ser dado se houvesse uma justificativa lá escrita e precisava ser assinado, inclusive, pelo próprio marido. Somente ele quem poderia conceder esse divórcio. O pedido não poderia simplesmente chegar e partir da mulher. Não, o homem precisava chegar e assinar lá, permitindo que houvesse separação. Por isso que existe tanto uma estigmatização sobre a separação, as mulheres separadas e tal, por conta de um preconceito, um machismo que existe ainda muito enraizado dentro da nossa sociedade. E aí vocês pararam para pensar assim, que há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 5.000 anos atrás, lá no Egito Antigo, já existia uma legislação, umas leis que permitiam que essa atitude, essa ideia do divórcio pudesse partir simplesmente da mulher. Falar, meu marido é um escroto, ele está sendo sacana comigo, não estou gostando das coisas que ele está fazendo aqui, então quero separar.
leva os papeizinhos bonitinhos lá para os escribas, lá para os funcionários públicos, diz assim, ó, quero a separação porque meu marido está sendo muito banana, muito babaca. Separa, separou, pronto, marido lá, que se exploda. Então, não pode mais encher o saco dela. Deveria ser assim até hoje, né? Mas tem muito homem que é besta. Enfim, textos jurídicos da época tratavam do casamento, gestão de bens, divórcios, futuro do patrimônio, dos filhos e da herança. Ou seja, existia toda a ideia de que as mulheres, durante a separação, elas já tinham direitos que, se a gente for, novamente, voltando para a legislação, tanto aqui do Brasil quanto de outros países, vai ver que acaba sendo uma conquista muito recente, na verdade, de determinados direitos, direitos sobre o patrimônio, a divisão de bens, por exemplo, é algo que acaba sendo muito mais recente aqui, porque se não for para pensar há 50, 60, 100 anos atrás, quando havia uma separação, a mulher acabava saindo com a mão na frente e outra atrás, tinha que voltar para casa dos pais. Mas lá, já no Antigo Egito, existia essa ideia dentro da legislação, dentro da própria lei, falando que a separação haveria de ter uma divisão de bens. Afinal de contas, se todas as atividades eram desenvolvidas pelas duas pessoas dentro de um casamento, por que não haveria de ter uma divisão responsável, uma divisão justa desses bens? Se ela também cuidava da casa, se ela também cuidava do cultivo, por que ela não poderia ter o direito de receber aquilo que era de direito dela? Então, isso era permitido para ela. Na sociedade egípcia, a mãe ocupava lugar de prestígio na família, era chamada de senhora da casa, o que indica seu controle sobre o cotidiano doméstico e familiar. Quando namorados decidiam se casar, o jovem pedia permissão à mãe da futura esposa. Então, querendo namorar, vai pedir pro pai assim, ficar assim todo nervoso. Não, esqueça, tinha que pedir diretamente pra mãe. E aí, pra sogra, né? A sogra, meteu o pau aí, lenhado, sacana. O sustento das famílias cabia aos maridos, era dito assim naquela época, mas algumas mulheres auxiliavam no trabalho do campo. Outras cuidavam de pequenas lojas e oficinas de tecelagem. Olha só. Há registro de mulheres que se dedicavam a atividades como canto, dança ou música. O cuidado dos filhos era uma tarefa feminina. Eu vou deixar um link aqui embaixo também, lá na descrição do vídeo, quando vocês forem assistir, que vai tratar especificamente dessas funções da mulher dentro da sociedade egípcia. Aí vocês vão poder se aprofundar um pouquinho mais, vão ver como era interessante algumas informações que se podia pegar daquela época. Agora sim, é claro que, assim como ainda hoje, dentro da nossa sociedade, a gente vê que as mulheres que faziam parte das classes mais abastadas, as classes mais ricas, elas acabavam tendo mais direitos, ou pelo menos o direito que deveria ser de todos, elas acabavam tendo o privilégio em cima desses direitos. Elas conseguiam com mais facilidade alcançá-los, né? Mas nos registros históricos, as funções burocráticas do Estado, elas também eram exercidas por mulheres. As escribas, os funcionários públicos, também eram uma função feminina. Então, quando a gente para pensar a respeito do desenvolvimento das sociedades modernas, das sociedades contemporâneas, a gente vai acabar vendo que muitos dos direitos das mulheres hoje em dia foram conquistas muito recentes, coisas de 100, 50, 30 anos atrás apenas. Mas na sociedade egípcia já existia uma ideia sobre o papel da mulher dentro da sociedade e a importância desse papel. Claro que não era as mil maravilhas, não tinham como ser as mil maravilhas, porque o processo de construção das nossas sociedades em geral sempre foi uma construção patriarcal, sempre foi uma construção extremamente machista, se colocando sempre o homem acima de tudo. Em algumas sociedades a gente conseguia pegar alguns direitos básicos
que eram divididos entre homens e mulheres, alguns direitos básicos que as mulheres poderiam chegar e ter suas funções respeitadas enquanto uma cidadã que também pagava os seus impostos, que também fazia parte daquela sociedade, né? Então, naquela época a gente poderia encontrar mulheres que eram escribas, que eram inspetoras, que eram juízas, tá? E vocês forem parar para fazer uma comparação com hoje em dia, ainda hoje, infelizmente, é um pouco difícil a gente encontrar algumas mulheres em determinados cargos, cargos de chefia, de presidência de grandes empresas. Mulheres dentro da política, porque se interessa menos? Não. Se interessam bastante, tem muita força, tem muita voz, mas a gente sabe que a nossa sociedade ainda é muito machista. Ainda vai querer colocar a mulher abaixo do homem. Vai dizer que a competência de tal coisa tem que ser do homem e tal. Gente, pelo amor de Deus. Um exemplo bem interessante aí para quem está acompanhando o que é a pandemia hoje em dia é ver que os principais países do mundo que estão conseguindo controlar um pouco melhor a pandemia, os casos nos seus países, a maioria deles são governados por mulheres. Então, as mulheres sabem lidar muito melhor com essa parte política do que muito homem, que é bem bananão, babacão, né? Enfim, e a última parte, a gente vai pegar o quê? Os saberes dos egípcios antigos. Os egípcios acumularam muitos conhecimentos relacionados às necessidades do cotidiano, principalmente para a sobrevivência no deserto. Preocupação em prever a época das cheias do Nilo para organizar o plantio e a colheita estimulou-se a observar e estudar o movimento dos astros no céu. Desenvolveram assim a astronomia. E a astronomia tem uma parte que é muito interessante. Isso. E com base nesses conhecimentos criaram um calendário de 365 dias organizados em 12 meses. Vocês veem assim, 3.000 anos antes de Cristo, eles já tinham conseguido fazer um calendário com a quantidade de dias que a gente usa até hoje, dividindo em quantidade de meses que a gente usa até hoje. O calendário, apesar de falarmos, estamos no ano 2020 depois de Cristo, apesar de a gente ter essa ideia de antes de Cristo e depois de Cristo, o calendário ser um calendário cristão, os egípcios antigos, eles já tinham essa ideia do que era o calendário através das observações da astronomia. Como é que eles faziam? Na verdade, antes de serem 365 dias, eles haviam feito uma divisão de 360 dias em 12 meses. E aí existiam 3 estações que a gente conhece. Primavera, verão, outono e inverno. Não, as estações deles eram um pouco diferentes. Eram as estações de inundação, o inverno, que era a saída das águas, e o verão, que era a falta de água. Isso tudo relacionado às observações dos astros, da astronomia, e de acordo com as cheias do Rio Nilo. O calendário deles foi feito através disso. Mas e o que eram esses outros 5 dias? Como é que se formavam os 365 dias no total? Eram ditos de dias epagômenos. Dias epagômenos. Está escrito aqui, ó. Dias epagômenos. E o que de acho significa isso? Eram os dias adicionais. Era a forma que existia para poder complementar esse calendário de 365 dias. E como é que surgiram esses 5 dias? Foi uma aposta entre os deuses Thoth, que era o deus da sabedoria, e o deus... Minha letra é horrível. Khonsu, a lua. E aí, através dessa aposta, o Thoth ganhou esses 5 dias sobre a lua, sobre o Khonsu. E aí, por conta disso, ele acrescentou esses dias ao calendário, transformando-se em 365 dias. Eu vou deixar também um link aqui. Um link não, vou deixar o texto mesmo que fala sobre
o processo de criação, de como é que foi essa aposta, como foi esse processo de criação desses 5 dias a mais. E aí você tem o primeiro dia, que é a homenagem a deus Osíris, são os dias que são ligados aos deuses, né? O primeiro dia, que é o dia ligado a Osíris, o segundo, que é o de Horus Ancião, o terceiro, de Sete, que inclusive no nascimento prematuro rasgou o ventre de Nut com suas garras. Inclusive é por conta disso que... vou falar já. O quarto dia a Ísis e o quinto dia a Neftis. E aí, então os egípcios eles acreditavam que alguns desses dias eram dias de mau agouro. Somente os dias que eram homenagem a Ísis e o de homenagem a Horus seriam dias de sorte. Os outros 3 dias de mau agouro. Agora imagine, você tem um desses dias, que é o de Horus Ancião, que é o de Sete, na verdade, que é um nascimento que rasga o ventre da própria mãe, né? Então ele de dentro para fora sai com aquelas garras assim, tipo um alien, né? Acho que eu vou colocar essa imagem aqui, pra vocês verem. Ficar bacana. Enfim, com o objetivo de construir canais de irrigação, represas, pirâmides, templos e palácios, os egípcios criaram técnicas para estabelecer medidas e fazer cálculos matemáticos. Os egípcios eram exímios matemáticos. As sociedades antigas, em geral, por conta das plantações, por conta das colheitas, essa necessidade que eles tinham também do comércio, eles acabaram desenvolvendo muito do que a gente conhece hoje, tanto na parte da matemática quanto na parte da escrita. Então, é importante a matemática desde aquela época. Eu seria um péssimo agricultor. Não que eu não gosto de matemática. Mentira, eu não gosto não. Enfim, né? Essas construções demonstravam o grande poder atribuído aos governantes e o alto grau de desenvolvimento arquitetônico no Egito Antigo. Então, a matemática ela vai influenciar de tudo. A própria construção das pirâmides vai ser através de conhecimentos matemáticos assim que precisavam ser perfeitos. A construção das pirâmides, como a gente já tinha falado na aula anterior, para poder não deixar nenhum vãozinho dentro daquelas pirâmides que tinham mais de 100 metros de altura, tudo encaixadinho para que não caísse uma coisa sobre a outra, uma pedra sobre a outra ou na cabeça de alguém, apesar de que muita gente morreu por conta dessas construções, né? Imagina quantos morreram esmagados. Não imaginem não. É muito cruel isso. Mas enfim, a matemática acabava sendo muito importante já desde aquela época, então não penso que você agora vai se livrar da matemática, né? Eu gostaria de me livrar, mas enfim. Por isso que eu sou professor de história. A fim de elaborar procedimentos eficientes para a mumificação, a gente já falou sobre o processo de mumificação quando a gente falou sobre os faraós e a religiosidade na aula passada. Então, não vou entrar nesse detalhe mais. Eles estudaram o funcionamento do corpo humano, assim acabaram desenvolvendo a medicina. Tanto que esse processo de mumificação nada mais é do que uma ideia de conhecimento prévio também do próprio corpo humano, né? Havia especialistas em tratar doenças do estômago, infecção nos olhos, em consertar ossos quebrados, operar crânios, por exemplo. Na mumificação, os órgãos vitais do corpo eram retirados, com exceção do coração, o corpo era dissecado com sarna. Isso aí a gente já falou na aula passada, então não vou entrar mais. E, para finalizar, a questão do sistema de escrita. Os egípcios criaram um sistema de escrita com símbolos que representavam palavras ou ideias, os hieróglifos ou hieroglifos. Ele era utilizado para registrar leis, ordens do faraó, tradições e textos religiosos. Quem escrevia, quem conhecia bastante deles? Os escribas, aqueles funcionários públicos que tinham noção sobre leitura e que tinham essa livre circulação dentro dos palácios, né? Somente os escribas, né, conheciam e utilizavam essa escrita, considerada sagrada. Havia ainda 2 formas mais simples de escrita, a hierática, utilizada pelos sacerdotes, e a demótica, empregada pelos comerciantes. Eu vou deixar aqui os tipos. Vocês estão vendo aqui, né? A folha atrapalha. Entenderam? E aí a gente tinha o quê? A escrita demótica, que era empregada pelos comerciantes, era mais simples e utilizada
especificamente para a realização de negócios. Então, era através deles que eles sabiam exatamente o que trocar, a quantidade que se trocava e tal, a comercialização de um produto com o outro. A forma hierática, que era usada pelos sacerdotes, que era uma versão simplificada dos hieróglifos. Essa imagem daqui fala bem disso, que era assim, é como se você tivesse um desenho inteiro, que era o próprio hieróglifo, ou hieroglifo, a escrita hieroglífica, tipo Fabrício escrevendo assim, né? Você olha assim, você não consegue entender zorra nenhuma. Então, é mais ou menos isso. A escrita era uma escrita sagrada. Então, a escrita hierática era utilizada pelos sacerdotes, mas era como se fosse um resumo, uma simplificação dessas escritas sagradas. Então, ao invés de você pegar um desenho inteiro do hieróglifo, você pegava somente uma parte dele, mas que já servia para a compreensão do seu significado. E isso era feito pelos sacerdotes, né? Os escribas, aqueles que trabalhavam diretamente com questão de religiosidade, principalmente com os faraós, eles tinham um conhecimento mais aprofundado e conseguiam fazer a escrita hieroglífica, né? Através dos hieroglifos. Enfim, vai ter atividade, vocês vão fazer, tá? É isso. Depois a gente vai falar sobre o reino de Kush e Ashum para a próxima aula. E por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem me procurar, mandar mensagem por aqui, pelas informações no site da escola. Pode pegar meu número também, mandar mensagem, tá? De boa. É só falar assim, tranquilo? Tem vários colegas seus que têm meu número, então por hoje é só.